Guimarães do SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, conosco. Bom dia. Que Deus, Jesus, os mentores da nossa casa, nossos mentores pessoais, nos ajudem nessa reflexão de hoje. Bom, o estudo das parábolas, ele nunca é muito fácil, porque Jesus traz para a gente a parábola inicialmente num tom de simplicidade, ou seja, ele faz com que nós nos relacionemos com algo que conhecemos, e em seguida ele aplica a mística crítica, ele aplica o amor, ele aplica o ensinamento a partir dessa proposta inicial, desse estímulo inicial. E para as coisas ficarem mais fáceis, a gente vai começar com uma aula de matemática. O pessoal, nossa, domingo de manhã começar com uma aula de matemática? Quem é esse cara, né? Esse Mauro que veio aqui. Vou usar só um pedacinho do carro. Não. Vocês conseguem ver isso aqui? Todo mundo vê. Vamos supor que aqui existe uma linha que a gente chama de tempo. Faço melhor? Será que está sendo transmitido? Será que precisa... Dá para ver? Tá? Bom, então essa aqui temos a linha do tempo. Isso aqui é muito mal desenhado, desculpa, porque a perninha veio um pouquinho mais para cá assim. Qual é o nome disso aqui em matemática? Uma parábola, certo? Bom, vocês perceberam que na linha do tempo, quantas vezes a gente vai tocar com a parábola? Tocar na parábola? Se nós estamos caminhando aqui no tempo, certo? Quantas vezes a gente vai tocar na parábola? 2 vezes. E toda parábola tem o quê? Um ápice. Quem é que trouxe esse ápice de conhecimento para a gente? Jesus. Então Jesus está aqui. Vocês têm ideia de quanto tempo Jesus... vocês sabem que todos os espíritos superiores, quando vêm se comunicar com a gente, eles têm que reduzir a luz deles. Porque senão a gente não consegue nem perceber a presença, muito menos na nossa questão física, mais adensada, mais densa, a gente não consegue perceber tanta luz. Por isso que Paulo de Tarso, ainda Saulo, quando estava no caminho da Damasco, quando ele viu Jesus, o que aconteceu com ele? Caiu cego, né? Então, vocês têm ideia mais ou menos de quanto tempo Jesus foi se adensando para poder vir aqui? Em realidade, assim, vamos mudar um pouquinho o tempo. Vocês têm noção de quanto tempo Cristo se adensou para vir aqui Jesus? Para ser Jesus? Vocês vão entender, daqui a um pouco, vocês vão entender por que eu estou fazendo essa diferenciação. Disse em torno de 4.000 anos terrenos. 4.000 anos terrenos. Nós conhecemos Jesus há 2.000 anos. Ele precisou de 4.000 anos para chegar aqui. Então a gente imagina que ele pelo menos estava 4.000 anos à nossa frente em termos de pensamento. Certo? Então o que ele fez? Vou deixar lições que nós poderemos tocar aqui nesse ponto no tempo, e mais à frente vem o quê? Uma nova compreensão. Por quê? Porque nós caminhamos, nós seguimos nessa jornada. Entenderam por que se chama parábola? Bom, acabou a aula de matemática. Bom, se a gente compreende essa questão da parábola, se a gente compreende então essa questão da parábola, e a gente entende, a gente fala assim, porque Jesus usou uma linguagem figurada. Para nós. Para ele era figurada? Ele sabia exatamente o que ele estava falando e para quem ele estava falando. E por que ele estava falando. E como ele estava falando. Ou seja, são tantas qualidades juntas em poucas palavras que a gente ainda não entende isso muito bem hoje.
depois de 2000 anos de discussão sobre esse tema, sobre estes temas. Então, este capítulo que a gente está entrando hoje, é um capítulo, como a própria Lígia falou para a gente, é um capítulo que demanda de nós reflexão. É a primeira coisa. Importantíssimo capítulo. Tá? Então, por que reflexão? Porque a parábola, como o próprio desenho diz, Jesus pegou a gente aqui, tem um exemplo. Imagine o reino dos céus como um festim de núpcias. E aí a gente, festim de núpcias eu conheço. Está todo mundo alegre, está todo mundo feliz, existe uma preparação, não é verdade? E aí, isso a gente se relaciona. E depois ele, uou, né? Só que o que a gente chama de figura de linguagem era um aprofundamento que naquele momento do tempo a gente estava aqui, parado aqui. Mas Jesus tinha certeza, porque ele já conhece a gente, né? Há muito tempo. Ele preparou a gente. Ele nos fez, certo? Ele é nosso irmão mais velho, mas ao mesmo tempo ele é irmão e criador. Irmão mais velho enquanto espírito, mas ao mesmo tempo criou o que somos. Está confuso? Criou o que somos. Onde estamos? Criou. Vamos lá, concordo com o que você falou. Existe uma confusão, né, entre Deus e Jesus e as suas potencialidades, certo? A criação é divina, né? Mas a confusão é por quê? Porque nós sabemos que a criação é divina, mas nós temos o quê? Que ser bons representantes dessa divindade. Jesus era, né, o representante. Então, quando eu falei de criação, ele criou a condição do quê? Da humanidade. O espírito não. O espírito não. Mas isso aqui, coordenado por ele. Tá? Entendeu? Bom, então, para a gente entender uma parábola, duas características são necessárias. A primeira é reflexão e a segunda é meditação. Tá? A reflexão faz com que a gente traga em evidência, coloque em evidência tudo que a gente já sabe, toda a nossa racionalidade, toda a nossa capacidade de interpretação. Isso que é refletir, é você receber uma ideia e usar todo o seu conhecimento para tentar entender a ideia que está sendo passada. Tá? E a meditação é um processo em que nós de certa forma, ordenamos os nossos pensamentos, priorizamos os nossos pensamentos e nos liberamos dos pensamentos naquele momento desnecessários. Se a gente está liberando de pensamentos desnecessários em um certo momento, não sobra um espaço? Esse espaço é onde vem o novo. Esse é o espaço da Boa Nova. Entenderam? Então, o que aconteceu na época? Quem eram os escolhidos? Quem eram os escolhidos? Os hebreus? Né? Primeira nação monoteísta, a defender o monoteísmo. Existia um monoteísmo anterior a isso, mas era em termos de crença própria. A primeira nação a divulgar isso como padrão filosófico, teológico, né, naquela época, era a nação hebraica. Entenderam? Bom, só que o que acontece? Naquela época também, eles vinham do quê? Dos códigos mosaicos, de Moisés. E existia uma casta dos fariseus que eram os grandes estudiosos das leis. E a gente sabe que de tanta gente estudar, a gente fica meio viciado em si mesmo, né? A gente fica se achando, fica muito fera, né? Sei tudo, né? Então, estas pessoas eram justamente aqueles que sabiam tudo. Mas sabiam tudo de forma reflexiva. Ou seja, eles receberam aquelas informações e, nessa linearidade aqui, eles estavam interpretando aquilo ao máximo, a toda a sua potência. Realmente, eles eram sábios dentro do conhecimento humano, mas ficaram tão sábios que faltou o quê? O espaço. Nesse espaço vem quem? Viria Jesus. Mas aí quando Jesus veio,
para esses que eram os líderes religiosos da época, eles deram espaço para Jesus? Não. Por quê? Porque eles estavam viciados na sua crença. Vocês estão entendendo? Por isso que eles deram uma informação para a gente aqui. Jesus deu esse tempo todo para nós nos reinventarmos, nós entrarmos numa nova sensação de carência e necessidade, porque ele sem dúvida nenhuma veio para quem? Para os aflitos, para os doentes, para os necessitados. Não é verdade? A gente aprende isso nas bem-aventuranças. Então ele precisou que a gente, rei do saber aqui, né, gramasse bastante para poder aqui em frente reencontrar esse ensinamento sob uma nova forma, um novo aspecto, e também o quê? Tudo bem, cheguei até aqui, mas dentro de tudo que eu tenho, de tudo que eu posso, de tudo que eu sou, de tudo que eu já conheço, ainda me falta. Então tem que abrir espaço para o quê? A boa nova. No caso aqui nosso, estamos abrindo espaço para o quê? Para o Consolador prometido. Tudo bem? Vamos lá. Para que vocês entendam, então, a boa nova vai chegar justamente nesse momento em que estamos preparados para o primeiro estímulo. Tá? Sabemos que a boa nova é a segunda grande revelação. A gente estuda isso no Livro dos Espíritos, está na introdução, onde ele coloca a primeira grande revelação, a revelação mosaica, a segunda, a revelação de Jesus, e a terceira, a revelação dos Espíritos. E é importante que a gente entenda isso, que Jesus traz a verdade para nós, né? Mas naquele momento, a nossa reflexão ela chegou até um ponto. E aí, a partir desse ponto, a verdade começou a ser de difícil compreensão, e a gente conseguiu, por uma certa acomodação, que é natural, a nossa capacidade de evolução de qualquer ser humano, a gente, tudo bem, eu fiquei satisfeito aqui, vamos levando, né? Gostei disso e vamos levando. E às vezes, nessa época, e por conta da questão religiosa, começou-se a pregar de uma forma muito estranha que Jesus, que Cristo veio para redimir nossos pecados. E aí as pessoas falam assim, então tá bom, estou garantido. Então se ele redime nossos pecados, eu estou... Né? É uma coisa complexa isso. Mas o que significa Jesus veio para redimir nossos pecados? Em realidade, quando a gente fala isso. A colega falou ensinar a não pecar. Eu me permito discordar. Porque pecado, na origem grega da palavra, é tropeçar. E quantas vezes a gente sabe que Jesus tropeçou tantas e tantas vezes no Calvário, no caminho do Calvário, e levantou e foi levando a cruzinha dele até lá, e nos estudos fisiológicos hoje, médicos, disse que nenhum homem conseguiria fazer o que ele fez. Então ele tropeçou, ele caiu e levantou infinitas vezes. Mas ele continuou com o seu destino. Essa semana a Priscila me contou um conto que eu achei muito legal. O servo, né, tinha o servo e o mestre, eles estavam em Bagdá. E aí o mestre falou, olha, preciso que você vá fazer compras no mercado. Aí passa uma meia hora, uma hora, volta o servo lívido, branco, né? Meu Deus, o senhor não sabe, não acredita que encontrei lá no mercado? Ele, quem, meu querido? Quem? Você está tão pálido? Eu encontrei a morte de frente. E ela me olhou com uma cara aterrorizante. Aí ele, meu Deus, o que você fez? Eu saí correndo. Por favor, eu preciso do seu cavalo. Me empreste o seu melhor cavalo que eu vou sair da cidade, porque ela quer me encontrar, ela está com uma cara horrível para cima de mim. E aí o mestre, que gostava muito do servo, deu o cavalo para ele, e ele pegou e saiu disparado, foi para a cidade mais longe que ele conseguia, que se não me engano chamava Siddhartha, uma cidade, você conhece essa história? Chamada Siddhartha. Só que esse mestre gostava muito do servo. E ele falou, poxa, eu não posso perder esse meu servo. Então eu vou até o mercado
para conversar com a morte e ver se eu consigo negociar alguma coisa, se ele pode ficar mais algum tempo, né? E ele vai até o mercado e realmente a morte estava lá. Aí ele, com licença, dona Morte, eu queria só conversar com a senhora. Pô, a senhora, o meu servo falou que encontrou com a senhora aqui, a senhora fez uma cara de terror para cima dele e ele está com muito medo da senhora levá-lo hoje. Aí a Morte, eu não fiz uma cara de terror, eu fiz uma cara de surpresa, porque eu tinha um encontro marcado com ele hoje à noite lá em Sídara. Qual é a história? No nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, no nosso processo de amadurecimento espiritual, existe um caminho intangível, ou seja, que a gente não consegue tocar, que todos nós estamos passando por ele. É uma sucessão de processos que transcendem um pouco a nossa compreensão, a nossa reflexão, mas que Jesus sabia muito bem. Então ele planta a sementinha e sabe que nós estaremos sendo preparados para no futuro poder receber aquilo. Essa que é a questão. Bom, quando nós lemos as parábolas, e essas parábolas, né, que a gente tem, no final de tem sido assim, uma mensagem muito chamados, mas poucos escolhidos, aí tudo né? Aí, agora aqui na nossa, a gente vai ter também uma escotada assim, e a gente se sente o quê? Um pouco culpado. E eu confesso que quando eu estava preparando essa leitura de hoje, eu também me senti culpado, porque eu não estava me sentindo nem um pouco escolhido. Mas nós precisamos entender que nós estamos na primeira excursão na Terra. Quem acha que está aqui piloto de primeira viagem? Não estamos, né? Nós já vivemos diversas histórias aqui. Então é fácil perceber que nós em algum momento fomos judeus, em algum momento fomos cristãos católicos, ortodoxos, maronitas, fomos muçulmanos, fomos apostólicos romanos. Ou seja, é natural que nós tenhamos vivido várias experiências em corpos diferentes. Para o quê? Para o amadurecimento espiritual. Só que, nos últimos séculos, existia um processo, um certo engano das instituições religiosas que traziam uma certa percepção de culpa na nossa relação com Deus. Então, existia a culpa do pecado original, né? Existia a culpa porque a gente não consegue obedecer os 10 mandamentos. Eu fiz primeira comunhão. Eu nasci numa família católica, então eu fiz primeira comunhão. Quando eu cheguei lá, eu tinha que me confessar para poder me comungar. Aí, o que você fez de errado? Eu tinha 10 anos. Não sei, não raspei o prato. Não, mas você obedeceu os 10 mandamentos? Aí eu, caramba, tá. Aí, né, amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo, respeitar pai e mãe. Até aí, uma criança de 10 anos consegue, né? Tá bom, né? Mas e o resto? Não matar, não começar a olhar do próximo, a gente não se relaciona com isso, certo? Porque, então a gente fica com aquela culpa. Aí a gente já vai para o colégio, né? As professoras aqui entendem o que eu estou falando. A gente vai para o colégio. Aí no colégio a gente faz uma prova. Aí a gente fica lá rezando por um certo, né? Certo. Aí vem o errado. Aí o errado é o fracasso, né? Ai, eu odeio, né? E mais uma vez, a pessoa, numa reflexão nessa semana, ela falou assim: poxa, seria muito melhor que em vez de errado, botasse não compreendeu a lição. Não é muito mais construtivo? E por que a gente incide aqui? A gente reencarna. Foi porque a gente errou? Não foi. Foi porque a gente não compreendeu a lição. Não é? Eu concordo. Quem não concordar, tudo bem. Mas naquele tempo, o que a gente fez, né? Por quê? Porque, de certa forma, como é que nossos pais acordavam a gente para o colégio às 5 horas da manhã, quando a gente tinha 11 anos, 10 anos, 12 anos, 13 anos? Bora! Né? Era o toque de vambora, acendia a luz, meu pai puxava acendia a luz, puxava o cobertor, né? Ai, meu Deus do céu. Às vezes até sentia que ele estava tendo uma convulsão para ver se eu dava algum tipo de culpa dele, mas ele não se sentia nem um pouco culpado. Então, no início, a gente precisa de um toquezinho, né? A gente precisa do cajado do pastor que toca as suas ovelhas, né? Bom, voltando para a parábola. A ideia das parábolas
é mostrar para cada um de nós que é possível iluminar-se, que é possível encontrar e fazer viver dentro de cada um de nós a nossa potencialidade crística. E é preciso que a gente entenda isso. Eu comecei falando que Jesus era ao mesmo tempo nosso irmão mais velho e o quê? Co-criador de tudo que a gente conhece aqui. Então, se ele é nosso irmão mais velho, nós podemos ser irmão mais velho de alguém, certo? Então, todos nós temos esta potencialidade crística dentro de nós. Tudo isso que eu estou falando é introdução para a parábola, tá? Eu olhei, também. Mas quando chegar na palavra, a gente vai tirar de letra. Bom, mas o que a parábola traz para a gente que é tão difícil e por que a gente, por causa desse nosso atavismo, a gente se sente culpado? Por que eu me tive dificuldade para fazer? Porque todas as parábolas trazem para a gente o quê? Existe um dever. Existe um dever, né? Então somos bons cumpridores de dever. Tá. Aí eu vou lá na parábola do jovem rico. Aí o jovem rico cumpre todos os deveres, né? Faz tudo certinho, paga os impostos, dá dinheirinho para a pessoa na rua, faz caridade, tudo bom, né? E aí ele chega para Jesus pedindo o quê? Ele faz tudo certinho, mas ele está insatisfeito, falta alguma coisa. E aí ele quer saber de Jesus o caminho da salvação. E o que Jesus fala para ele? Primeiro, obedecer os mandamentos, mas eu faço tiro de letra, isso aí eu faço. Segundo, o que ele pede? Exatamente. Né? Quando Jesus percebeu a frustração e percebeu que de repente aquela pessoa já estaria capaz de fazer muito mais do que simplesmente os deveres, aí ele pede que a gente dê o próximo passo. Então por isso que às vezes as parábolas nos trazem essa dificuldade de leitura, porque ela pede de nós esse próximo passo. E nós nesse momento já estamos sensíveis a isso, porque já somos capazes, todos nós, de dar esse próximo passo. Mas se a gente não está resistindo a esse próximo passo, a gente sente o quê? Culpa. Não é? Ou é natural que a gente já esteja dando bons próximos passos, mas dentro de nós existe uma natureza egóica. A gente precisa sustentar essa nossa imagem, a nossa personalidade, para a gente existir na Terra. Então, para existir isso, existe também um processo de crítica em cima de nós. E aí a gente começa, nós nunca somos perfeitos, nunca seremos perfeitos, tudo que eu faço não é suficiente, tudo mais. Então, a gente, mesmo não entendendo essa inexorabilidade que nós estamos, sim, dando passos, a nossa autocrítica, a nossa mente, muito cruel com nós mesmos, nos deixa culpados. Não permite que a gente acredite nisso. E aí a gente se perde. E é natural, num processo de hoje ainda, né, para os processos comerciais, que nós sejamos inseguros. Então, é plantado na gente o conceito de insegurança, porque é mais fácil falar com alguém inseguro do que com alguém que é seguro de si. Certo? Isso não é de hoje. Quando foi plantado na gente, lá pelas instituições religiosas, na questão do pecado original, tudo isso que eu já falei, era para manter a gente inseguro, para manter a gente dependente, mais do que isso, para não nos deixar com a percepção de capacidade de fazer mais, de que podemos mais, de que podemos dar o próximo passo. Esse próximo passo pode ser definitivo, ou mais, esse próximo passo pode nos tornar independentes, autossuficientes, autoconfiantes. É muito difícil a gente tentar convencer uma pessoa daquilo que ele tem certeza que ele é muito bom. Né? Aí, não, mas tem um erro. Não, eu errar? Nunca. Muito difícil, né? Agora, aquela pessoa que já saiu dessa máscara, que entende que existe um processo de crescimento, que nele tem sempre um espacinho para crescer um pouco mais. Aí você fala, poxa, eu poderia melhorar aqui. Poxa, obrigado pela dica. Estamos chegando na parábola. Parábola do festim de bodas. Está aqui. Jesus, falando assim, em parábola, lhe disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que
que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias, mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de uma parte aos convidados: preparei-lhe o banquete, de sua parte aos convidados. Preparei-lhe o banquete, fiz matar meus bois, e tudo o que havia feito engordar, tudo está pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores então foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa, percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial. Disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o às trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa é a parábola na sua íntegra. Vamos lá. Todas as parábolas fazem um encontro entre, uma dupla, uma união entre o Eros e o Logos. Tá? O Eros, por definição, é justamente, refere-se ao amor apaixonado, ao amor romântico. Os gregos têm 4 formas diferentes de chamar amor. Tá? Então a gente tem o amor Eros, o amor Estorge, Filia e o Ágape, certo? E o Eros refere justamente a esse amor romântico, amor apaixonado. E Logos, que vocês sabem o que é Logos? Vamos ver quem leu o Novo Testamento e entende o Novo Testamento. Leu a versão do Haroldo Dutra que explica isso pra gente. O que é Logos? Quem é chamado de Logos? Jesus. João Evangelista escreveu o seu evangelho em grego, 70 anos depois da partida de Jesus, mais ou menos, chamou Jesus de Logos. E a gente conhece essa passagem. Vou ler para vocês. Então, aqui. Olha só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim começa o Evangelho de João. Então, essa interpretação é muito legal. Uniu-se, então, o amor apaixonado pela humanidade e o Verbo que se fez carne. Essa é a núpcia que para que nós somos chamados. É o encontro agora a gente vê o Cristo divino, que estava ao lado de Deus, com quem? Com a humanidade. Na forma de quem? De Jesus. Vocês entenderam? Por quê? Porque Jesus, para existir, para ser uma personalidade, para ser alguém, para que nós conseguíssemos ver e interagir com ele teria que assumir uma forma o quê? Humana. Então, neste momento, a raça humana se torna o quê? Ela é lembrada de que ela pode, em cada um de nós, habitar quem? Não, Cristo. Dentro de cada um de nós existe esse mistério Cristo para ser libertado. Esse silêncio é muito legal, né? Né? Mais uma vez, reflexão e meditação, tá? Então todo mundo de mente aberta. Então, a bodas, tá?
E eu achei muito legal, porque eu queria trazer essa reflexão. Eu estava falando assim, me dá uma referência, alguém forte que já ter falado sobre isso. E o Haroldo falou, tá bom, se o Haroldo falou, eu posso falar também. Porque é uma reflexão difícil. Porque é uma reflexão que exige um pensamento sofisticado da humanidade. Certo? Então aquela linguagem figurada hoje tem tradução. Então esse casamento é o casamento justamente, é o casamento vertical. Do divino, desse Cristo maravilhoso que vem aqui, né, nos exemplificar com a sua materialidade. Mas não porque nós somos seres materiais, mas porque somos seres que habitamos na matéria, mas precisamos ser relembrados de que nós estamos fazendo também essa comunhão, nós estamos também fazendo essa boda, nós estamos também participando desse casamento, nós somos os convidados também para as bodas. Nossa, consciência. Bom, então, quando a gente lê, né, aí o que acontece? A explicação é que Jesus preparou esse caminho, né? Preparou enquanto Espírito, a pedido de quem? De Deus, durante muito tempo. Então, ele preparou a terra, ele preparou tudo que nós conhecemos, né, para nós virmos. E nesse momento, quem eram os escolhidos? Eu já falei, os hebreus. Mas os hebreus não estavam, eles estavam muito cheios das suas verdades e não estavam preparados. E aí vem o próximo passo. Por isso que eles dão desculpas de não posso ir. Eu não posso atender a essa núpcia, a essa boda. Por quê? Porque o que me será exigido está além dos meus deveres, além do que eu já faço. E eu sei que o que eu já faço me garante diante dos conceitos que eu conheço nesse momento. Eu já obedeço todos os mandamentos. Eu cumpro todas as regras. Eu jejuo uma vez por semana. O jovem rico ele joga 2 vezes por semana, mas o que se pedia na sinagoga é que fizesse um jejum por semana. O jovem rico ele joga 2 vezes. Então, esse é o conforto que precisa se tornar desconforto para que a gente tenha essa necessidade, esse desejo de encontrar algo mais. E esse era o papel de Jesus, de mostrar para a gente esse desconfortozinho, ou seja, mostrar para a gente, tudo bem, cumprir os seus deveres, mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é desses deveres. O meu reino é um pouco mais. E aí, o que os hebreus não aceitaram o convite? E aí, o que esse rei faz? Vá à rua e convide a gente comum. Os que eram chamados o quê? Os gentios. E quem foi, né, por pedido, por convocação de Jesus, o apóstolo dos gentios? Paulo. Por quê? Naquela época já se compreendia que o povo hebreu ainda, em sua maioria, não aderiria. Mas eles estavam bem. Não existia maldade nisso. Eles estavam bem, eles estavam confortáveis dentro da pele deles. Mas existiam o quê? Os pobres, os estrupiados, os não vistos, os negligenciados pela sociedade, os gentios. E Jesus dá esse exemplo para a gente. Jesus chega, né? Tá aquela senhora da Samária, no poço, e jamais um judeu falaria com o samaritano, porque o samaritano era um gentil. E Jesus pede para ela um copo d'água, que ela sirva a água para ele. E todos ficaram aterrorizados. Então, o que ele vinha mostrar para a gente? Que nós poderíamos dar esse próximo passo. A gente não precisava se restringir ao que a gente é, ao que a gente já conhece, ao que é confortável, ao que a gente faz e todo mundo aceita. Ninguém reclama. Não é? E aí, a parte mais difícil. A parte mais difícil é o seguinte. Esse aqui do rei entrou na sala. E aí, quando ele entrou na sala, o que ele fez? Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? O que seria essa roupa nupcial? Como é que ele estava vestido? O que Jesus falou para Pedro na beira do mar de Genezaré, depois de ele ter feito aquelas curas todas, e aquelas pessoas que melhoraram foram buscar vingança? O que Jesus fez? Essa parte para mim é muito marcante, que eu sempre falo dela porque
é uma das únicas partes que existe o relato de que Jesus estava triste e estava chorando. E a gente sabe que Jesus era uma pessoa feliz. E ele estava sentado no barquinho falando com Pedro, e Pedro veio consolá-lo. Não é? E Pedro fala para ele assim: Jesus, por que choras? Acabaste de fazer prodígios, o seu nome será levado para toda a nossa nação. Vocês conhecem essa passagem? E aí Jesus vira para Pedro e fala, eu não sei ao pé da letra, porque eu não consigo guardar ao pé da letra, mas ele fala, olha, aquela que eu colhei da cegueira, ela está se vingando daquelas pessoas, aquele que desceu do teto, e eles, no momento eles estão no bordel aproveitando a vida. E aí ele fala assim, eu não vim aqui para botar remendo novo em roupa velha. Então para o traje aqui, que não era o traje das núpcias, era a roupa velha. E qual era essa roupa velha? O pensamento do homem velho. O pensamento do homem velho. Então essa pessoa que estava ali com o pensamento do homem velho, com aquela roupa, de repente ele estava super bem vestido. De repente ele era um fariseu com a roupa, aquela roupa ritual deles, linda, com bordados de ouro, estava lindo, estava super bem vestido. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele não era, assim, essa roupa nupcial, ele não estava ali, sei lá, de topzinho, não era nada herege, não era nada, ele simplesmente não estava como? Preparado para despojar-se, despido dessa persona que não permite que exista a reflexão do nosso potencial crístico, de cada um de nós. E aí o que significa isso? Então, atai as suas mãos e pés e lançai as trevas exteriores. A gente fica com medo, né? Será que você eu lançar? O que é isso? Quando a gente se veste e se enche de adereços, o que a gente está fazendo? A gente permite que alguém veja a nossa transparência? Não, a gente está se cobrindo, a gente está se protegendo, a gente está colocando um monte de anteparos para que a pessoa não enxergue quem eu realmente sou. Então esse aqui, atai as suas mãos e seus pés, é retirar todo esse poderio, toda essa sua potencialidade e joga ele no mundo. Recentemente eu estava conversando com uma paciente e ela falou assim, poxa, eu não sei por que eu estou triste, eu não sei que insatisfação é essa, porque, poxa, eu tenho um marido maravilhoso, tenho 3 filhos, né? 1 do primeiro casamento, 2 do segundo casamento. Minha vida é muito boa, eu tenho um bom emprego, sou respeitada, meu marido me trata super bem, meus filhos me amam muito, eu acordo todos os dias vendo o sol nascer na beira da lagoa e estou triste. Aí eu virei para ela e falei assim, mas tudo isso que você tem é motivo de felicidade? Aí ela falou assim para mim, deveria ser, né? E se você perder isso tudo? A roupa. Aí você não vai ser feliz? A sua vida não se justifica mais? Aí ela virou para mim, então quer dizer que eu não posso ser feliz por ter meu marido, por ter meu filho, por ter meu emprego, por ter minhas roupas, por ter meu prédio? Eu falei, olha, você pode, de certa forma, ser feliz porque a sua busca de conforto levou você a uma posição confortável. Mas você acha que isso é o suficiente? Se você não entender que tudo isso que você está baseando a sua felicidade é perecível, é volúvel, em algum momento isso irá. Os filhos se casam, saem de casa, vão estudar, hoje em dia vão para o exterior, né? As pessoas viajam. O marido sabe lá? Sabe lá. Não, mas é um sabe lá muito sério. Os pacientes são riquíssimos. São as pessoas que eu mais respeito porque me dão contato com uma realidade, assim, e isso me deixa muito feliz. Uma senhora, sexta, ela virou para mim e falou assim, poxa, eu fui casado com meu marido há 42 anos, estou vivo há 4 anos. E eu, poxa, que chato, né? Mas e aí? Né? Eu fico cutucando, vou conversando e vou deixando a pessoa falar, sabe? E ela virou para mim e falou assim, poxa, tudo bem, ele era cardíaco, ele tinha doenças, né? Mas eu fui diversas vezes com ele para o hospital. Então ele ia para o hospital e consertava ele e me devolvia. Ia para o hospital, consertava ele e me devolvia. E aí,
Um dia ele passou mal, foi para o hospital, foi para o CTI, uma semana depois ele morreu. Aí eu, poxa, isso me desconcertou completamente, porque eu estava há 42 anos com ele. Aí eu fiz as contas, né? Ela estaria com o marido desde 22 anos. Mas e aí, como é que foi? Você buscou ajuda? Não? Ela, não estava boa para nada. E eu aproveitei, eu já estava aposentado e parei de trabalhar. Aí eu, caramba, 2 vazios? Ela, acabei vendo 2 lutos, mas hoje eu compreendo. Hoje eu compreendo. Usando essas 2 histórias para que a gente entenda que sim, as pessoas que passam pela nossa vida e que estão nessa nossa vida nesse momento são formidáveis, são escola, são motivos de nossa alegria, de nossa felicidade, de amor, de dedicação, mas não é a nossa vida. Elas são incentivo, escola e amor e felicidade, tudo isso. Mas a nossa vida sempre pré-existiu e vai pós-existir isso. Vocês entenderam o que eu falei? Sempre. Porque mesmo que a gente se encontre em várias reencarnações, vai ter um momento do conhecimento e vai ter um momento da despedida. Então a nossa vida sempre vai pré-existir esse momento e vai superviver, vai passar esse momento, certo? Então, essa questão, né, dá medo, né? As trevas exteriores. O que são as trevas exteriores? São justamente as questões que nós estamos enchendo um monte de adereço em volta para que a gente não esteja exposto àquilo. Tem um ditado comum, popular, que fala assim: queria ver tiração desse dinheiro. Não tem esse ditado? É mais ou menos isso. Tá? E aí a gente lembra, obviamente, isso aqui, tudo que Jesus fala tem embasado no Antigo Testamento, porque ele era judeu. E ele usava a lei corrente para falar disso aqui. E aqui ele está fazendo uma relação com a história de Jó, que é uma história muito forte, uma história de fé viva, real. Pranto e ranger de dentes justamente por quê? Porque a gente precisa se expor ao mundo, entender das suas dificuldades. Por isso que eu falei que eu sou agradecido pelos meus pacientes, porque eu entendo que a minha vida é tão simples, gente, diante de tantas dificuldades outras. Não que eu precise das dificuldades dos outros para entender que a minha vida é boa, pode ser muito boa, porque isso também é cruel. Mas para que eu relativize a minha problemática. Por isso que os grupos de amparo psicológico, como a reunião que vai existir agora com o Ricardo, que ele vai fazer um estímulo, depois as pessoas vão sentar para bater papo, né? Conversar sobre o seu dia a dia, conversar sobre as coisas importantes da vida, tirar dúvidas, entender uma nova realidade. Eu não trouxe aqui para vocês podem não concordar com nada que eu falei, mas eu não trouxe um novo argumento. Essa é a ideia. Ricardo com certeza vai trazer um bom argumento para vocês. Eu não fui convidado, né? Mas nossa, para vocês, entendeu? Vai trazer um bom argumento para a discussão. Ele vai trazer à mesa assunto para a gente conversar. Para a gente conversar. E isso que é importante. Por quê? Porque a gente pega uma história aqui, outra história ali, e eu faço os estudos ao vivo, né? Eu faço nas segundas-feiras um estudo sobre os livros de André Luiz, e às quintas-feiras um livro sobre reflexão religiosa. E na prece inicial, o que eu sempre peço, que o conhecimento trazido naquele dia possa se reverter em sabedoria na prática do nosso dia a dia. E é só isso que eu desejo para todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Bom domingo para todos. Bastante motivo para reflexão, espero. Graças a Deus.